Levanta suas mãos aí para abençoar o pastor Tiago. Deus, nós queremos agradecer, Senhor, a sua santa presença. Agradecer, Senhor, pelas sementes que o Senhor já está colocando no coração do Tiago para compartilhar com a sua igreja. Nós queremos ouvir a sua voz, Deus. Dá a ele a ousadia, Senhor. Dá a ele, Senhor, um alinhamento especial com o Senhor, Deus, nos céus nesta manhã. Compartilhando com a gente as palavras de vida que nascem do teu coração, Senhor. Nós o abençoamos, nós abençoamos a Mari, nós abençoamos a Aurora, Senhor, toda a família do Tiago, toda a profissão do Tiago, o ministério, tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre ele, a vida dele, Senhor. Nós queremos abençoá-lo, Deus, e pedir ao Senhor que todas as coisas, Senhor, que são necessárias, o Senhor venha trazer sobre ele enquanto ele dá para a sua igreja, Senhor. Cuida das coisas dele, porque o Senhor é esse Deus. Enquanto cuidamos das suas coisas, o Senhor tem cuidado das nossas. Nós o abençoamos e pedimos, Deus, fale poderosamente sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Vocês estão bem? Gente, antes da gente continuar aqui, queria saber se alguém está visitando a gente hoje pela primeira ou segunda vez. Você pode só acenar com a mão. Ó, tem um jovem aqui, tem um casal ali, tem pessoas ali atrás, tem o meu amigo Aleph que está aqui hoje, querido Aleph. Vamos dar uma salva de palmas para esses visitantes. Ou melhor, vamos ficar em pé e dar um abraço no irmão que está do seu lado, dar um abraço nesses visitantes. Mais uma vez só, fique em pé, dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela que bom que você veio, meu irmão, que bom que você está aqui. Ó, tem gente sentada ainda, levanta, dá um abracinho, vamos lá, vamos lá. Estão cansados? Um abraço meio tímido, né? Mas então tá bom. Gente, tava com saudade de vocês. Ficamos 2 semanas fora, eu e a Mar e a Aurora. A gente estava de férias, descansando em família, passeando um pouquinho. Férias é muito bom, né? Quem gosta de férias aqui? Não tem como não gostar de férias. Triste é saber que você vai voltar amanhã a trabalhar. Mas, graças a Deus pelo trabalho, né? É um momento que a gente tenta desligar um pouquinho. É um momento que às vezes a gente, na nossa correria, a gente não presta muita atenção na criação de Deus, né? E a gente pôde ir para a praia e a gente desfrutou um pouquinho da criação de Deus, viu aquele marzão enorme e foi muito gostoso. E lá aconteceu uma coisa muito interessante. Eu até compartilhei isso com os homens na semana passada, os homens que estiveram aqui no culto. De certa forma, o Senhor me empurrou para compartilhar novamente essa palavra. Aqueles que já ouviram, fica aqui um reforço. E aqueles que não ouviram, espero que o Senhor fale ao seu coração também. Mas, nessa viagem, algo despertou a minha atenção. A gente foi visitar uma praia que fica dentro de um condomínio, aqui no litoral norte. E precisava pagar uma taxa para poder entrar nessa praia. E aí estava uma fila de carros, a gente estava esperando. Aí a Aurora estava com meu sogro e minha sogra atrás, ela ficou um pouco impaciente. A Má pegou ela, colocou na frente, o carro não estava andando, tá, gente? Aí quando chegou a nossa vez ali no guichê de pagar a taxa, um rapaz lá do guichê olhou para ela e falou assim, cara, não lembro se ele perguntou quantos meses ela tinha, mas ele falou mais ou menos assim, cara, aproveita muito ela, porque tudo passa muito rápido. Ele falou, tem uma filha de 10 anos e tudo passa muito rápido, aproveita ela o máximo que vocês podem, porque passa muito rápido. Certamente você já ouviu isso de alguém, talvez seu pai já falou isso para você, talvez a sua avó já falou isso para você, ou talvez você está vendo tudo passar muito rápido também na sua vida, não é? Ontem a gente tinha 10 anos, hoje a gente tem 38, alguns já têm 70, e a vida passa muito rápido, não é? E quando eu escutei isso, essa semana, foi na quinta-feira passada,
O Senhor me levou ao Salmo 90. E é ele que eu quero compartilhar com vocês, aos homens que estavam aqui, como eu falei novamente, nós vamos falar do Salmo 90. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 90, por favor. Salmo 90. Todos acharam? Vamos ler do 1 ao 17, tá? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira, e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Grande é a Tua fúria, com o temor de que és digno. Verso 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Outra versão vai dizer, talvez sua versão diga assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Verso 13. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaça-nos a cada manhã com Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da nossa vida. Dai-nos a alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Gente, esse é o Salmo. Ele é um Salmo de Moisés, é uma oração de Moisés. Na sua Bíblia, provavelmente lá em cima vai estar escrito oração de Moisés, homem de Deus. Nem todos os salmos foram escritos por Davi somente. Davi escreveu muitos salmos, mas esse em específico, ele é uma oração que Moisés fez. E logo nos primeiros versículos aqui que nós lemos, Moisés ele reconhece e ele destaca a grandeza de Deus. Moisés ele demonstra aqui nessa oração a grandeza do Pai antes mesmo de tudo ser criado. Antes de todas as coisas que foram criadas, Deus, nosso Pai, ele já existia de eternidade a eternidade. Então Moisés, ele começa aqui, verso 2. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então nesse primeiro momento, Moisés está destacando a grandeza e o poder do nosso Deus, do Deus que nós servimos, do Deus que nós seguimos. Mas na sequência, ele então começa a falar da transitoriedade do homem. Ele começa a falar do quanto essa nossa vida ela é breve. Veja o verso 3.
Fazes as pessoas voltarem ao pó, quando dizes: retorne ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Todos nós, meus irmãos e irmãs, nós dispomos de um tempo limitado aqui nessa terra. O verso 10, ele vai falar, Moisés, ele ora: recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80. Alguns passam um pouco dos 80, outros vivem um pouco menos. Fato é que nós dificilmente passaremos dos 100. Eu mesmo nunca conheci alguém que passou dos 100 anos. Já conheci gente que chegou próxima, mas mais de 100 anos eu nunca vi. Então assim, Moisés ele está falando aqui da nossa brevidade, a brevidade das nossas vidas. E apesar dessa brevidade, Moisés ele faz uma oração extremamente importante. E há um ponto-chave nesse texto que eu quero destacar aqui nesse primeiro momento com você, que é o verso 12. Olha aí comigo, põe no telão para mim. Moisés, então, ele destaca, para mim, um ponto-chave nesse texto, nesse salmo, é o verso 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. O que Moisés está falando aqui para a gente é que precisamos aprender a usar e a viver a nossa vida breve, a fim de obter o quê? O que nós precisamos obter nessa breve vida que nós temos? Um coração sábio. Moisés está orando ao Senhor e pedindo a Ele um coração sábio. Isso é que eu e você, isso é o que nós precisamos desejar. Um coração sábio, para que a gente possa viver os dias que foram confiados a nós. Esse salmo, gente, é uma oração de um dos maiores heróis da fé. Moisés foi um cara que viveu tantas coisas. Você deve conhecer a história dele. Se você não conhece, depois você pode ler ali em Êxodo, os primeiros capítulos da Bíblia ali, fala um pouco sobre a história de Moisés. Moisés foi um cara que viu tantas coisas. Moisés foi um representante de Deus. Quantas coisas, se a gente parar para pensar, Moisés viu, Moisés presenciou. Ele tinha tanta intimidade com Deus no monte, tantas coisas, tantos milagres. Também presenciou o andar com aquele povo. Tantas coisas que Moisés viu. E Moisés, ele entendeu que na sua vida, ele sabia que a sua vida passaria rápida, como uma grama que nasce, ele falou aqui na oração dele, logo pela manhã e à tarde murcha. Ele tinha consciência, Moisés tinha consciência que ele tinha poucos dias aqui nessa terra. Moisés sabia que tudo passa tão depressa. Mas, uma oração que Moisés fez, como nós lemos, e ele pediu a Deus por sabedoria. Para quê? Para que ele vivesse da melhor maneira os dias que ele estava aqui. Essa é a oração que Moisés fez. Aqui Moisés ele não estava falando de uma era vindoura. Moisés ele não estava orando pelo futuro. Moisés estava orando pelo presente dele. Moisés ele estava interessado em viver e agir da melhor maneira possível no agora. Moisés estava interessado em viver da melhor maneira possível no presente. Ou seja, gente, a maneira que nós levamos a nossa vida hoje é importante. A maneira que você leva a sua vida hoje é importante. Você pode falar isso para o seu irmão, o dia de hoje, ele é importante. Mas para a gente continuar aqui, seguindo a ideia desse texto, é importante a gente entender primeiro o que é sabedoria. Primeiro a gente precisa saber o que é sabedoria. Sabedoria, segundo os padrões desse mundo, é possuir um conhecimento externo e profundo de várias coisas. É ter experiência, é ter instrução.
Mas não é sobre esse tipo de sabedoria que Moisés está falando aqui nesse texto. Não é a sabedoria deste mundo. A sabedoria que ele está pedindo aqui ao Senhor tem a ver com uma vida que agrada a Deus. Essa é a sabedoria que Moisés está orando ao Senhor. Essa sabedoria ela fala de escolhas, de ter atitudes baseadas no que Deus pensa e acha. É isso que Moisés está orando. É essa sabedoria que Moisés está pedindo aqui. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Você pode fechar os seus olhos e falar isso comigo? Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Mais uma vez, com os olhos fechados. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Essa é a oração que Moisés está fazendo. Um homem que viveu tantas coisas. Ele pede por sabedoria. Mas agora na prática, como nós conseguimos viver esse tipo de vida que Moisés está orando? Como nós podemos ter essa consciência de sabedoria? A palavra de Deus fala por meio de Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu. Ele nos orienta a termos uma vida sábia. Como? Primeira coisa, nós precisamos temer ao Senhor. É a primeira coisa, para nós termos uma vida sábia, nós precisamos temer a Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto continua: o conhecimento do santo resulta em discernimento. O que seria então esse temer ao Senhor? O que seria esse temer a Deus? O que significa isso? O temor aqui, meus irmãos, não é no sentido negativo. Não é no sentido de ter medo do Senhor. Se você olhar no dicionário, uma das definições é ter medo. Mas nesse caso aqui, o temor, ele significa honrar e respeitá-lo. É viver uma vida de completa reverência a Ele. Isso é temer ao Senhor. Temor tem a ver em dar ouvidos a Ele, em amá-lo ao ponto de seus pensamentos, ao ponto dos pensamentos dele influenciarem as nossas vidas por completo. Quando você e eu, quando nós amamos ao Senhor, quando a gente honra e teme a Ele, a nossa confiança nele cresce. Nós passamos então a reconhecer que de tudo que nós precisamos para essa vida, para essa curta vida que nós temos, tudo que nós precisamos está nele. Tudo que eu e você precisa para viver os nossos dias, os poucos dias que nos foi confiado, está no Senhor. Isso é temer ao Senhor, é honrá-lo e respeitá-lo. Sabedoria é o que Moisés está pedindo aqui, para viver o curto período de tempo que nós temos. O curto e rápido período de tempo que nós temos. Esse princípio de sabedoria, ele vai requerer de nós algumas coisas. E a primeira coisa que ele requer é a humildade. Nós precisamos ser humildes suficiente para reconhecer que a gente não sabe tudo. Você e eu, nós não sabemos tudo. Nós não somos os sabichão. Fala para o seu irmão aí, você não é o sabichão. Isso requer, para viver dessa maneira, requer de nós humildade, gente. Humildade para saber que o nosso instinto nem sempre está certo. Nós precisamos reconhecer, principalmente, que nós somos dependentes totalmente de Deus. Você e eu, nessa jornada na nossa vida, nós precisamos ter esse entendimento muito claro, que nós somos totalmente dependentes dEle.
nós precisamos dele nas nossas vidas. Não tem como, não tem outra maneira. Quando a gente teme ao Senhor e leva Ele a sério, nós estamos dando o maior e melhor passo que podemos dar nas nossas vidas. Nesse processo de nós encontrarmos um coração sábio, essa é a melhor decisão que você pode tomar, é temer ao Senhor. Tema ao Senhor, leve Ele a sério. Tema ao Senhor e leve Ele a sério. Isso fica muito forte no meu coração. Quando eu estava escrevendo, é uma simples frase. Tema ao Senhor e leve Ele a sério. Leve Ele a sério. A Bíblia nos conta a história de vários homens, gente, que caminharam por essa terra e viveram dessa forma. A pastora Vanessa falou sobre os dízimos aqui, ela usou o exemplo de Abraão. Abraão é um cara que foi temente ao Senhor. Seu temor era tão grande que mesmo quando Deus pediu seu único filho, a Bíblia fala que o Senhor deu um filho a Abraão, ele não podia ter filhos, Deus deu um filho a ele, e há um momento que Deus pede esse filho a Abraão. E o seu temor, o seu respeito, a sua honra pelo Senhor era tão grande que Abraão não teve medo. Se fosse preciso, ele sacrificaria o filho dele, porque o Senhor estava pedindo. Outro homem temente ao Senhor que a gente pode citar aqui é José. José, ele não cometeu adultério com a esposa de Potifar. Há um momento na história também que José, ele se torna ali um dos governantes na casa de Potifar, e a mulher de Potifar começou a tentar, como que eu vou falar? Seduzi-lo. E ele então, chega um momento que ele corre. Eu fico imaginando essa cena ali de José, talvez ela encurralou ele em algum lugar na casa, e ela tentou de alguma forma seduzi-lo para que ele caísse nesse pecado, mas José, ele era temente a Deus. Isso é fruto de alguém que teme a Deus, ele sai correndo, ele foge de pecar. Podemos citar aqui também Moisés, como a gente leu aqui, a oração que Moisés fez. Moisés dedicou a sua vida com temor do que? Em cumprir aquilo que o Senhor estava chamando ele. Deus havia dado uma missão a Moisés, e Moisés então decidiu, em temor e respeito a Deus, cumprir essa missão que havia dado a ele. O mesmo a gente pode lembrar aqui também de Daniel. Daniel mesmo exilado, essa semana eu li bastante a história de Daniel. Daniel mesmo exilado em uma terra que não era dele, ele temeu e decidiu. A Bíblia fala que Daniel decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele decidiu viver uma vida dedicada ao Senhor. A história de Daniel fala que muito cedo ele foi cativo para a Babilônia. Ele tinha entre 12 e 16 anos. Ele foi separado para trabalhar junto ali com o rei. E ele foi treinado para servir ali o rei. E Daniel toma uma decisão de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Ou seja, isso mostra um homem, um jovem que temia ao Senhor. Mesmo que custasse a vida dele, ele não abriu mão de temer ao Senhor. E a história conta que ele foi jogado na cova dos leões, você sabe a história, e Deus o livrou. Nós podemos também citar aqui os discípulos de Jesus. Eles abriram mão de tudo. Tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, eles abriram mão para seguir a esse Deus. Por temor a esse Deus, eles abriram mão da sua vida para seguir a Jesus. Eu poderia citar tantos outros que a Bíblia nos conta as histórias dele. Poderia falar inúmeros homens e mulheres de Deus que temeram a Deus, que levaram Deus a sério, que sabiam que a sua vida era curta. A nossa vida ela é curta demais. E nós precisamos levar o Senhor Deus a sério.
Mas a história, a palavra também nos conta. Nós vemos também homens que perderam totalmente o temor a Deus. A história também fala de homens que perderam esse respeito e esse amor a Deus. Vocês lembram dos filhos do sacerdote Eli? Eles trabalhavam dentro do templo, e a Bíblia fala que eles não tinham nenhuma consideração ao Senhor. Eles tratavam as coisas de Deus com desprezo. Sem falar, eu poderia citar outro homem aqui, sem falar de Judas. Foi um discípulo que andou com Jesus. Judas foi um discípulo que viu os milagres. Judas presenciou os milagres com Jesus, mas mesmo assim, Judas perdeu esse temor que eu estou falando aqui. E Judas decidiu trocar ao Senhor por algumas moedinhas de prata. O fim de todos eles foi trágico. O fim de todos esses homens foi trágico. Há uma diferença que a gente vê na história daqueles que temem a Deus do que aqueles que não temem ou que perdem o seu temor. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter para ter uma vida sábia, meus irmãos. Essa é a primeira coisa que você precisa ter, que nós precisamos ter. É temer ao Senhor, é se relacionar com Ele. E eu quero deixar também uma segunda coisa aqui com vocês, relacionada a essa busca nossa de ter um coração sábio. A primeira, como eu falei, é temer ao Senhor. Uma segunda coisa que é de extrema importância também para a gente, é o fato de nós não andarmos sozinhos. Nesse processo de nós obtermos uma vida de sabedoria, nós não podemos andar sozinho. Fala para o seu irmão, não ande, meu irmão, sozinho. Agora fala por de trás, não ande sozinho. É para fixar bem. Esse é um segundo ponto para a gente. Não caminhe sozinho nessa vida. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Eclesiastes 4, 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filhos nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois a corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Novamente aqui nós vemos Salomão trazendo uma orientação para nós. Aqui ele não está falando especificamente sobre o casamento, mas na verdade a fala desse texto é um exemplo de uma unidade que cabe num relacionamento entre amigos. Esse texto não é só sobre relacionamento de casal. Às vezes você pode ter lido e falar: eu não tenho um namorado, eu não sou casado, então não serve para mim. Não, aqui esse texto está falando de um relacionamento entre amigos.
E Salomão está mostrando para a gente a importância de nós andarmos juntos. Uma pessoa que anda sabiamente, ela nunca anda sozinha. Quando nós andamos juntos, nós obtemos automaticamente alguns benefícios por andar com pessoas. E um desses benefícios é o benefício do suporte. Quando você tem alguém, você tem um suporte. O texto falou aqui, se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Nos momentos baixos que nós passamos nas nossas vidas, e também nos momentos altos que nós enfrentamos, é bem melhor nós termos a ajuda de alguém. É bem melhor nós andarmos com alguém. Isaías 41, versículo 6, vai falar assim, cada um encoraja seu irmão, dizendo, seja forte. Quando você anda com pessoas alinhadas ao coração de Deus, essas pessoas vão te ajudar, elas vão te dar um suporte. Nos dias que você estiver para baixo, ela vai dizer para você, seja forte, você vai vencer. E no dia que você estiver forte e essa pessoa estiver mais fraca, você vai ajudar ela. Gálatas 6:2 fala, ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, para nós ajudarmos a carregar os fardos um dos outros. Esse é um princípio bíblico. Não ande sozinho. Não ande sozinho. E também não pense que você está sozinho. Você não está sozinho. Isso não é verdade. Satanás às vezes tem colocado isso em alguns corações. Que você é sozinho, que você não tem ninguém para você se abrir. Que você não tem ninguém para compartilhar as suas tristezas, as suas angústias. Mas isso não é verdade. Você não está sozinho. Você tem uma família. Você tem uma família nesse lugar, uma igreja forte, é uma igreja de pessoas que andam juntas, que se amam. É lógico que nós somos diferentes, nós erramos, mas que isso, meus irmãos, que isso só nos ajude a aprendermos com os erros dos outros. Que isso seja de encorajamento para você. Nós vamos nos decepcionar às vezes com as pessoas, isso é normal, mas que isso não trave o seu coração, que isso não te paralise, que você não fique no isolamento. Nessa viagem que eu fiz essa semana com a Mar, a gente, lá na praia, eu vi lá aquele stand-up que fala, stand-up, né? Eu não vou saber falar. Stand-up paddle. E aí eu falei, amor, acho que eu vou fazer o stand-up. Eu nunca tinha feito. Aí ela ficou olhando com uma carinha de xereque, me leva. Eu falei, mas eu não consigo te levar no stand-up. Ela não falou isso não, tá, gente? Aí na verdade, tinha aqueles caiaques de 2 pessoas, sabe? Aí eu falei, então vamos fazer o caiaque. A Aurora estava com meu sogro e minha sogra. Aí eu aluguei o caiaque lá e eu e a Mar, a gente foi para o meio do mar. Era uma praia bem tranquila, então dava para ir para o fundo. Então no começo, quando a gente começou a remar, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu nunca tinha andado no mar. Falei, nossa, amor, é meio estranho, né? Que foi se afastando da praia. Mas ali no comecinho que a gente estava tentando remar, é interessante que a gente não estava sincronizado. Eu ia para a esquerda, ela estava voltando da direita, aí os remos batiam em cima. Então a gente demorou um pouco para conseguir organizar essa travessia que a gente ia fazer. Então eu fui para a esquerda, ela foi para a direita e a gente esbarrava em cima e o barco não saía muito do lugar. E a gente ali, eu falei, amor, vamos, a gente precisa se ajudar. Vamos junto. Aí a gente começou. Esquerda, direita, esquerda, direita. E aí começou a dar certo. Esquerda, direita. E começamos a avançar, aí a gente começou a andar. Mas chegou um momento que o meu físico não permitiu que eu continuasse.
Eu falei, amor, eu não estou aguentando mais, meu braço está doendo. Graças a Deus a praia era tão tranquila que a Yamá falou, deixa que eu puxo agora. Aí eu fui descansando um pouquinho, aí ela começou a puxar. Aí ela falou, agora sou eu que estou cansada. Aí eu falei, lascou. Como a gente vai voltar? Brincadeira. Aí nessa hora eu já tinha descansado um pouco. Então, aí comecei. Eu fazendo direita, esquerda, e ela descansando. Depois voltava os dois, direita, esquerda. E a gente deu várias voltas lá. Fizemos nem sei quanto tempo. Por que eu estou contando tudo isso? Justamente por isso, quando a gente tem pessoas para andar junto, a nossa travessia, essa travessia da nossa chamada, a nossa vida, fica mais leve. A gente vai esbarrar nas nossas diferenças. Mas no momento que você alinha o seu coração, no momento que você se alinha com a pessoa, essa travessia chamada vida começa a ficar mais leve. Você começa a andar com mais velocidade. Você começa a andar com mais determinação. Fica bem melhor. É isso que Salomão está falando, é bem melhor serem dois do que um. Se eu tivesse ido sozinho, eu não tenho condicionamento físico para isso. Percebe-se? Mas se eu tivesse sozinho, eu não ia conseguir. Então, esse exemplo para mim foi muito claro da importância de nós andarmos juntos uns com os outros. Esbarrando nas nossas diferenças, mas alinhados em Cristo. Alinhados nele num único propósito de vida. Essa é uma responsabilidade nossa. Essa é uma responsabilidade minha e sua nessa vida que nós temos, essa breve vida. Tudo passa muito rápido, como o homem falou para mim. Como certamente você já ouviu na sua vida. Tudo passa muito rápido e nós estamos vendo tudo passar muito rápido. Mas que nessa vida, nessa jornada chamada vida, sua vida, você possa enfrentar esses dias da melhor maneira possível. Que você possa primeiro temer a Ele com todo o seu coração. Respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo. Esse é o maior mandamento que nós devemos, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. A vida é breve, tudo passa muito rápido, assim como a neblina. A gente precisa se esforçar para buscar esse coração que Moisés estava orando. Um coração que teme ao Senhor em primeiro lugar, e ele não anda sozinho. Um coração que não anda sozinho. Vale a pena, gente, viver de forma intensa e sábia ainda hoje. Vale a pena viver o agora para o Senhor. Alguns caem na falsa ideia de que o presente não importa muito, o que importa é a gente estar no céu com o Senhor. Alguns caem nessa falsa ideia, mas isso não é verdade, porque Deus confiou uma vida em nossas mãos. Deus confiou uma vida para você. E é apenas uma vida. Ninguém aqui é gato para ter 7 vidas. Deus confiou apenas uma vida para você. Fala comigo, uma vida. Vida essa que possui talentos. Vida essa que Deus confiou talentos. Vida essas que Deus confiou uma missão. Vida essa que o Senhor confiou tantas coisas para o seu reino. Essa é a vida que o Senhor nos deu. E essa vida que nós temos, vale a pena ser vivida. Vale a pena a gente viver para a glória dEle. Vale a pena nós aplicarmos toda a nossa força por amor a Ele. Eu quero te incentivar nessa manhã a você sair com essa reflexão. Dessa brevidade chamada nossa vida. De que tudo passa muito rápido, nós passaremos. Se o Senhor não voltar antes, nós passaremos. Nossos pais, nossos avós, a vida é um ciclo. Nós vemos nossos avós indo embora, as pessoas mais velhas indo embora. Há os imprevistos no meio de saúde, de acidente, que leva as pessoas também. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de hoje. Nós não sabemos se semana que vem eu vou estar aqui. Mas a vida ela é breve.
E até o Senhor voltar, você precisa viver em temor. Eu preciso viver em temor. Nós não podemos perder esse temor pelo Senhor. Eu não posso perder esse temor, porque se a gente se descuidar, nós perdemos. Porque o nosso inimigo, ele trabalha de forma muito sutil. Ele não vem pela porta da frente, ele entra pela porta dos fundos de forma sutil. E ele começa às vezes a minar o seu coração. Ele começa a esfriar o seu temor pelo Senhor. E quando você vê, você já está fora. Mas o Senhor, nesta manhã nós vamos ceiar em gratidão a tudo que Jesus fez por nós na cruz. Nessa manhã, o Senhor está nos levando a essa reflexão de nós temermos a Ele com todo o nosso coração, de nós buscarmos esse coração sábio nos dias que nos restam. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar. Talvez esse temor tenha se perdido dentro de você. Mas o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz nessa manhã. Ele quer ouvir um pouco da sua voz. Se você deseja retornar a esse caminho, e é você que está aquecido, peça para o Senhor mais sabedoria de como viver esses dias, de forma sábia. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós estamos aqui e nós oramos assim como Moisés orou, Senhor. Assim como Moisés fez essa oração, nós também oramos aqui nesta manhã. Ajuda-nos a entender como a nossa vida ela é breve. Ajuda-nos a entender como os nossos dias são rápidos como a neblina. Ajuda-nos, Senhor, a viver da melhor maneira possível os dias que nos foram confiados. Que nosso temor por Senhor jamais se apague. Que nosso temor por o Senhor jamais se apague, Deus. Esse é o desejo dos nossos corações nessa manhã. Nós oramos, ó Pai, por isso, Senhor, que nossa paixão e nosso amor por Ti, Jesus, se mantenham aquecidos até o dia da Sua vinda, até o dia que o Senhor vai retornar ou até o dia que o Senhor nos levar. Que nossos corações se mantenham aquecidos, ó Pai, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a esse sistema corrupto, mesmo a esse mundo, ó Pai. Nós Te pedimos, mantenha os nossos corações aquecidos, Santo Espírito. Nos ajuda nesse processo, nos ajude nas nossas vidas, ó Deus. Ajude os meus irmãos também, Senhor, a viver de forma sábia, a viver de forma intensa, Senhor. Os dias que o Senhor confiou a eles, ó Pai. Em nome de Jesus, e que a gente também possa sair do isolamento. Nós não aceitamos isso de que nós não podemos viver em comunidade, que nós não podemos viver unidos. Nós não aceitamos isso, ó Pai, e nós queremos dizer a Ti, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Nos dê um coração sábio, nos dê, Senhor, esse é o nosso desejo, sabedoria nesses dias, sabedoria, Senhor, para viver da melhor maneira. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos, Senhor, nós pedimos a Ti, Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, esse coração, ó Pai, em nome de Jesus, você pode se colocar em pé. Feche seus olhos, mantenha os seus olhos fechados. Ajuda-nos, Senhor, a viver de forma intensa, Senhor, os nossos dias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, e nós pedimos também perdão, Senhor, por todas as vezes que nós falhamos. Nós Te pedimos perdão de todas as vezes que nós erramos, de todas as vezes que nós não confiamos no Senhor. Perdoa-nos, Santo Espírito, perdoa-nos, Santo Deus, e nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, que ela vem direto ao nosso encontro, para aquilo que o Senhor nos proporciona de ensinamento nessa caminhada como cristãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Oh Deus, aleluia, aleluia. O Senhor nos ensina que a gente não caminhe sozinho nessa vida. Proporcionou uma caminhada especial para cada um de nós. Temos essa responsabilidade de poder nos alinhar com teus pensamentos, com aquilo que o Senhor trazou para esse tempo, para esse 2024. Obrigado, Espírito de Deus, por estar neste lugar nos ministrando com a Tua palavra, Jesus, que vem diretamente para o nosso coração, dos Teus pensamentos. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Amém, 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 igreja. Vamos manter esse espírito aí, e eu quero compartilhar rapidinho aqui, em Salmo 51, do 1 a 7, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Amém. Você entende que esse tempo proporcionado por Deus, o momento da ceia, o momento da adoração, o momento da palavra, cada momento que nós fazemos aqui nesse espaço, é porque Deus dá uma direção, Deus nos leva, nos ensina uma constante obediência à sua palavra, uma constante obediência à sua palavra, que a gente possa entender que obedecer é um princípio que você determina tanto para o seu presente quanto para o futuro. Eu sempre falo aqui, aquilo que eu aprendi, que por obedecer nunca se perde, tudo o contrário, ganho. Mesmo que custe tuas lágrimas, mesmo que custe você abrir mão de aquilo que você tanto ama, mas por causa da obediência a Deus. E esse momento é muito marcante. Você por aí você veio por causa desse costume, vamos porque hoje tem ceia, mas para Deus não é simplesmente uma ceia, porque um preço foi pago muito alto lá, faz 2000 anos atrás. Alguém pagou um preço muito alto naquela cruz do Calvário. E estarmos neste lugar significa isso. Então, por isso que eu falar assim, Deus, obrigado, Deus. Não é simplesmente um obrigado, senão Deus, se me permite hoje renovar essa aliança contigo. Deus não está olhando para os teus pecados, Deus está falando, filho, daqui para frente obedece. Deixa que eu ajeito o teu passado. Deixa que eu cuido do passado, mas se ajeita daqui para frente. Amém. Obediência a Jesus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e coma isto, que é meu corpo. Mateus 26, 26. Memória da morte de Jesus. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
proclamar a volta de Jesus, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, ser um em Cristo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Perdoados pelo sangue de Jesus, isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por favor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, estamos aqui pela graça, pela graça. E vou falar para vocês, amada igreja, todo mundo pode participar dessa oportunidade, sem exceção de criança, idoso, todo mundo. Aqui nós não temos esse pode, não pode. Eu não pertenço a essa igreja. Se você é de outro ministério, não tem problema, você pode participar, porque essa oportunidade é pela graça. Quando o véu rasga, é tudo pela graça. Isso nós temos o direito. Deus te deu esse direito. Se nós temos esse direito de poder participar dessa mesa. Jesus, quando convida os 12, Deus não fez a exceção de pessoa. Tinha um que era traidor, mas mesmo assim ele participou dessa mesa. Você acha que nós não vamos poder participar? Claro que nós podemos participar, por causa daquele preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Sirvam, por favor. Amém. Nos apresentamos na Tua presença, Deus, com nosso coração, com nossa mente, com nosso corpo, Jesus, rendido aos pés da cruz, Pai. Esse símbolo aqui, esse significado tão importante de vir a Teus pés, Jesus, me derramar na Tua presença, Pai, porque o Senhor quer renovar essa aliança comigo, e nós desejamos renovar essa aliança contigo, essa aliança que tem um significado lá na eternidade, na eternidade, na eternidade. Essa aliança que me sustenta a cada dia, que me dá vida, que me dá vida, esse sopro de vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. 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 Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito de Deus. Está todo mundo com o pão? Está todo mundo? Vamos comer o pão no significado do corpo de Cristo. Amém? Podem comer. Vamos beber esse suco que significa o sangue de Cristo Jesus. E beba nessa fé, e nesse entendimento que nos limpa de todo o pecado, que nós estamos renovando essa aliança com Ele. Bebam, por favor. Você pode dar a mão aí para a pessoa que está do seu lado? Cristo é esse quem nos liga, quem nos transforma, quem nos ministra. E nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer pelas riquezas das suas bênçãos e do seu favor sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por ter deixado toda a sua glória lá atrás e descer e viver a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque depois disso nunca mais o mundo foi o mesmo. Obrigada, Senhor, porque ainda o seu sangue fala
depois de tantos 1000 anos, porque o seu sangue é superior a qualquer outro sangue derramado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e atraiu todos nós a Ti na cruz do Calvário, Senhor. E hoje temos a certeza e a convicção de que celebraremos, Deus, a ceia contigo, remidos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. O Senhor é a nossa maior herança. O Senhor, Deus, é o nosso maior tesouro. Que o nosso coração seja entregue ao Senhor dia após dia, com a convicção de que somos salvos, escolhidos, remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, para que você tenha uma excelente semana. Que o Senhor abençoe a sua casa, prospere seus caminhos. Que o seu coração esteja aliançado com o nosso Deus e você vença todas as tribulações, porque o Senhor está com você, amém? Que Ele transcenda qualquer coisa, qualquer experiência que você já teve hoje, qualquer experiência que você experienciou com Ele até hoje, que você vive em abundância, porque o Senhor tem novidade de vida para todos nós, agora e para sempre, amém? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana, no nome de Jesus.